Olá a todos, aqui é o Nikos Pafitis, falando da ensolarada Chipre, e sejam bem-vindos ao tutorial de hoje, que tem como foco a prova de 22 de maio, junho de 2025. Eu dividi essa prova em 3 tutoriais. Este é o segundo de 3 tutoriais, e ele é focado especificamente em bancos de dados. Eu dei uma olhada rápida na prova para ter uma visão geral do que precisava ser feito. E ela parece bem direta. Ela tem algumas pequenas pegadinhas. Tem algumas coisinhas novas nessa prova, mas nada muito fora do comum. E, claro, vamos discutir isso e analisar com mais profundidade algumas dessas questões ao longo deste tutorial. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar os tempos marcados para pular diretamente para diferentes sessões da prova. Você também vai encontrar os links para a parte 1 e a parte 2, que cobrem o processamento de texto e o design de apresentações e gráficos, na descrição deste vídeo. Lá também estarão os links para assistir ao tutorial completo desta prova. Agora, vamos começar com bancos de dados. Vamos iniciar a prova na tarefa 3. Nós já concluímos a tarefa em que analisamos os arquivos e garantimos que todos eles estavam em uma pasta específica. Isso foi visto na parte 1, quando realizamos as tarefas 1 e 2 relacionadas ao componente de processamento de texto. Você pode encontrar o link para isso na descrição deste vídeo, logo abaixo. Agora estamos na questão 14, que informa que você deverá preparar alguns relatórios. Certifique-se de que todos os dados necessários estejam visíveis. Utilize um software de banco de dados para importar o arquivo J2522 Runners, no formato de valores separados por vírgula, como uma nova tabela. Utilize exatamente estes nomes de campos e tipos de dados. Então, é sempre importante verificar os nomes dos campos e os tipos de dados para ver se há algo especial que precisamos observar. Neste caso, todos são bastante simples. Temos apenas um campo inteiro específico, a velocidade em quilômetros por hora. Esse é um valor decimal, e a prova exige que ele tenha 2 casas decimais, então precisamos garantir que isso seja configurado corretamente. Todo o restante utiliza apenas valores inteiros. Na parte final, é solicitado que o número da corrida seja definido como chave primária e que seja incluído no documento de evidências um print mostrando os nomes dos campos, os tipos de dados e a chave primária da tabela. Beleza, então podemos começar com isso bem rapidinho, é algo bem direto. Esta é a minha pasta, com todos os arquivos de recursos do exame e também os arquivos que ainda vou criar. Vou acessar a pasta, clicar com o botão direito, ir em Novo e criar um banco de dados do Microsoft Access. A partir daqui, eu só vou salvar isso, ok? Ele pede para salvar dentro da pasta. Pronto. Agora eu vou chamar de, sei lá, NP1234DB. Ele não pede que você dê um nome, mas eu vou colocar um nome só por colocar mesmo. Pronto. Primeiro, vamos importar o arquivo de valores separados por vírgula, acessando dados externos, nova fonte de dados, de arquivo, arquivo de texto. Isso abre a caixa de diálogo. Vamos clicar em procurar e buscar o arquivo que queremos, navegando até a pasta onde ele está. Vamos dar uma olhada nos arquivos que estão aqui? Pronto! Basicamente, eu quero aquele chamado J2522 corredores. Aí está. Então vamos dar um duplo clique nele. Agora na parte de baixo temos 2 opções que podemos escolher. Vamos importar os dados para uma nova tabela, que é exatamente o que está sendo solicitado. Estamos criando uma nova tabela e não adicionando dados a uma tabela existente. Vamos clicar em OK. Ele vai exibir aqui o conteúdo do arquivo de valores separados por vírgula. Só precisamos garantir que isso esteja legível. Podemos ver o texto todo junto, com as vírgulas separando os valores. Mas isso está absolutamente correto. Agora, bem rapidamente, eu vou demonstrar isso para você. Para garantir que o seu computador importe arquivos de valores separados por vírgula corretamente, esses eram os arquivos recebidos. Podemos ver que todos os campos estão separados por vírgulas. Se o seu computador não estiver configurado para reconhecer isso e estiver usando outro separador para diferenciar os nomes dos campos. Isso pode acabar dificultando o processo e gerar erros. Por isso, clique aqui antes de iniciar. Vá em Região,
caso você tenha algum problema relacionado às configurações regionais. Certifique-se apenas de escolher inglês do Reino Unido. Ok? Garanta que o computador esteja configurado como inglês do Reino Unido. Você também pode conferir isso acessando configurações adicionais. O ponto mais importante está aqui. O separador de lista deve ser uma vírgula, ok? Você pode manter outra região selecionada. Não precisa necessariamente ser inglês do Reino Unido. Eu recomendo que você faça isso, mas mesmo que não faça, é essencial entrar em configurações adicionais aqui. Certifique-se de que o separador de lista esteja definido como vírgula, pois, caso contrário, ele não vai identificar corretamente todas as colunas e campos. Então vamos apenas clicar em próximo. Precisamos garantir que a primeira linha contenha os nomes dos campos, e dá para ver aqui em cima que os nomes já estão presentes. Então vamos marcar essa opção. E esses serão basicamente os títulos no topo de cada coluna. Vamos avançar mais uma vez, e a partir daqui, clicar em avançado para configurar os tipos de dados. Vou só abrir meu PDF aqui rapidinho, me dá um segundo. Pronto! Agora posso trabalhar com ele aberto para garantir que tudo seja configurado corretamente. Então, primeiro nome é texto curto, sobrenome também é texto curto. Desculpa, primeiro nome e sobrenome são texto. Depois temos o número da corrida, que é um número inteiro longo. Vou deixar como inteiro longo, principalmente porque se olharmos aqui, o número da corrida é relativamente grande. Ele não chega a 36.000, mas não há necessidade de mudar para um inteiro menor. É mais seguro manter como inteiro longo. O campo de categoria como texto está correto. Ano de nascimento também é um número inteiro, então vamos manter como inteiro longo. Idade também é um número inteiro. Ritmo por quilômetro é um número decimal. Então isso será um double. Velocidade em quilômetros por hora também é um valor decimal, mas precisará ter duas casas decimais. Vamos ajustar isso depois. Por enquanto também fica como double. Depois temos classificação por categoria, gênero e evento, todos como números inteiros. Perfeito! Por enquanto não há mais nada para alterar. Vou clicar em OK. Vamos fechar isso e tirar da frente agora. Em seguida, clicamos em Próximo e a partir daqui escolhemos criar nossa própria chave primária. Ele pede que seja o número da corrida, então selecionamos o número da corrida aqui. Assim que eu clicar em próximo e depois em concluir, ele deve criar apenas um objeto aqui à esquerda, que será uma tabela. Se aparecerem duas tabelas, isso significa que algo deu errado. Normalmente isso acontece quando algum campo é definido com o tipo errado, por exemplo, um campo de texto configurado como número. Nesse caso, é preciso excluir os dois objetos e começar novamente. Então vamos clicar em concluir e depois em fechar. Pronto! Agora eu tenho uma tabela que preciso modificar, então vou dar um duplo clique na minha tabela. Em seguida vou para a visualização de design, na página inicial. Assim eu consigo formatar e fazer quaisquer alterações que eu queira aqui. Então vamos trazer meu Donejus PDF para cá novamente. Comparando com o PDF, na verdade eu não tenho nada para alterar, exceto aquela parte específica. Pronto. Eu preciso que a velocidade em quilômetros por hora tenha apenas duas casas decimais, porque se eu executar agora, isso não acontece. Velocidade em quilômetros por hora. Olha essa aqui, consegue ver? Ela mostra 152, então temos apenas uma casa decimal, e o mesmo acontece aqui, 140. Mas o que ele quer é que sejam exibidas duas casas decimais. O motivo de aparecer 149 é que o próximo número é 0. E ele não vai exibir os zeros a menos que você force a exibição de duas casas decimais. Então vamos voltar para o modo de design. Vou selecionar a velocidade em quilômetros por hora. Aqui embaixo está definido como double. Vou clicar em formato. Vou definir como fixo e em seguida, nas casas decimais, vou colocar 2. Pronto! Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Se eu não deixar isso como fixo, se eu simplesmente fizer assim, número geral com duas casas decimais, salvar, é isso que acontece. Consegue ver de novo? Ele não vai mostrar duas casas decimais, porque isso só se aplica quando o último número não é 0, ou seja, quando o último dígito não é 0. Mas, se eu quiser exibir esse 0,
preciso definir o formato como duas casas decimais fixas. Se eu salvar agora, você pode ver todos esses números aqui. Agora todos têm duas casas decimais, e mesmo quando há um zero, ele aparece. Está vendo? 1520. Então vamos voltar. Salvamos isso, vou tirar um print da tela, e quando tiramos o print, é exatamente isso que estamos procurando. Precisamos garantir que o nome da tabela apareça no topo. Aqui conseguimos ver a chave primária, aquela pequena chave ali, e também dá para ver claramente todos os nomes dos campos e todos os tipos de dados. Muito importante, todas essas informações precisam estar visíveis. Agora posso ir até o item 14 do meu documento de evidências e colar essa captura lá. Ajuste para um tamanho que fique fácil para o examinador visualizar, sem ficar pequeno demais. Salve com frequência. Eu sempre recomendo salvar enquanto você trabalha no documento de evidências e adiciona novos itens. Porque se você perder isso, dá um certo trabalho voltar e recriar aquela captura de tela. Ok, já terminei com essa tabela, então agora vou fechá-la. Regra de ouro. Não está usando uma tabela ou um objeto no Access? Então feche. Número 15. Importe o arquivo J2522, grupo como uma nova tabela no banco de dados. Defina todos os tipos de dados como texto e configure o código CAT como a chave primária. Inclua isso na captura de tela do seu documento de evidências. Certo, então vamos voltar novamente. Acesse dados externos, nova fonte de dados, arquivo e depois arquivo de texto. A partir daqui, vamos localizar o arquivo J2522, grupo, e clicar em abrir novamente. Vamos importar como uma nova tabela e agora temos uma terceira opção disponível. Essa terceira opção aparece porque já temos uma tabela importada no banco de dados. Talvez você queira importar um arquivo de valores separados por vírgula para adicionar dados a uma tabela existente, mas não é isso que queremos agora. Então não é essa a opção. Vou clicar em OK. Pronto, agora conseguimos ver todos os dados novamente, separados por vírgulas. Vou clicar em Próximo. A primeira linha contém os nomes dos campos, já que estamos criando uma nova tabela. E depois vou em Avançado. Certifique-se de que tudo esteja configurado como texto curto. Isso está totalmente correto para o exame. Para o General Certificate of Secondary Education, não é necessário saber nada sobre indexação. Você pode ficar totalmente tranquilo usando as configurações padrão que o sistema oferece. Não precisa se preocupar muito com isso. Você até pode alterar o delimitador de campo lá em cima, mas isso pode gerar erros se o seu computador não reconhecer a vírgula como separador de lista. De qualquer forma, dá para ignorar tudo isso. Basta clicar em OK, depois em Próximo e definir o código CAT como a chave primária. Clique em Próximo e depois em Concluir. Certifique-se de que ele gere apenas uma tabela. Pronto, está aí a tabela de grupos, esta aqui. Vou dar um duplo clique nela e acessar a guia Página Inicial, em modo de design, apenas para conferir. Não preciso alterar nada aqui. Eu só preciso tirar uma captura de tela que mostre o nome da tabela, os nomes dos campos, os tipos de dados e também aquele campinho da chave primária ali. Todas essas informações precisam aparecer. Isso deve ser inserido no item número 15. Salvamento rápido, Ctrl S, para salvar desta vez. Faça isso rapidamente. Agora posso voltar para a minha prova. Crie uma relação de 1 para muitos entre o código da categoria, na tabela de grupos, e a categoria, na tabela de corredores. Adicione ao documento de evidências uma captura de tela da relação 1 para muitos entre as tabelas. Certo, vamos voltar. Já terminei com essa tabela, então posso fechá-la. Fechamos tudo o que não está em uso. Agora vamos às ferramentas de banco de dados, que ficam no topo, nesta faixa de opções. Aqui está a opção Relacionamentos. Novamente, como sempre, se você vir essas tabelas extras, elas são inseridas automaticamente pelo Access para acelerar a busca e a indexação. Você pode ignorá-las. Vou apenas rolar um pouco para baixo para que elas não apareçam. Posso usar o botão Adicionar tabelas aqui em cima, ou clicar com o botão direito nesta área e escolher Mostrar tabela. Isso leva ao mesmo menu que aparece à direita. Dê um duplo clique em cada tabela para adicioná-la. Se você acabar adicionando a mesma tabela 2 vezes, selecione a segunda. Está vendo o número 1 ali?
É essa que devemos selecionar e excluir. Vou expandir as tabelas para conseguir ver todos os campos. Agora, quero criar o relacionamento entre elas. Código CAT na tabela de grupos. Selecione esse campo e relacione com a categoria na tabela de corredores. Então eu clico, seguro o botão do mouse, arrasto e solto sobre o campo categoria na outra tabela e depois solto. Isso vai abrir essa caixa de diálogo. Muitos alunos acabam tirando um print dessa tela aqui. Mas você não pode tirar esse print agora, porque o relacionamento ainda não foi criado. Eles percebem isso porque o botão criar indica que o relacionamento ainda não existe. Vou clicar em criar. Agora o relacionamento foi criado e aí sim posso tirar a captura de tela. Eu sempre digo, dê um duplo clique nessa linha para abrir isso aqui, posicione direitinho e tire uma captura de tela bem feita, mostrando absolutamente tudo. Tudo isso. Então aqui você tem duas evidências que mostram esse relacionamento. A primeira é esta linha aqui, que está ligando o código da categoria, e dá para ver claramente que ela se conecta à categoria. A outra evidência é esta visualização aqui. Você consegue ver uma tabela relacionada à outra, e exatamente o que está sendo ligado na parte de baixo. Então isso está perfeito. Vamos para o documento de evidências e adicionar isso lá. Está um pouco grande, então vou reduzir um pouco. Do jeito que está, não cabe em uma única página. Então vou apenas empurrar esse item um pouco para baixo, pressionando Enter, para garantir que tudo fique junto com a captura de tela. Beleza, isso facilita bastante para o examinador. Perfeito! Arquivo salvo. Certo, agora inclua isso como um novo registro na tabela de corredores. Então, aqui nós vamos adicionar informações, ou seja, vamos inserir um novo registro na tabela de corredores. Agora, você já sabe o que vem agora, né? Então eu vou apenas clicar em OK aqui e fechar isso, porque, de novo, tudo o que não estamos usando, a gente fecha. Ah, espera aí, eu não salvei isso. Preciso salvar. Pronto. E quando vamos adicionar dados, existem duas formas de fazer isso. Se não pedirem para você criar um formulário de entrada de dados, não há necessidade de criar um. Mas, sempre que você estiver praticando essas provas, garanta que esteja sempre criando um formulário de entrada de dados. Por quê? Das 10 provas que você vai praticar, apenas uma vai pedir explicitamente a criação de um formulário de entrada de dados. Se você praticar sempre, isso vai se tornar algo natural, diferente de fazer só uma vez. Uma das formas de adicionar dados a uma tabela é simplesmente abrindo a tabela. Você pode rolar até o final ou clicar naquele pequeno ícone aqui embaixo, bem na parte inferior da tela, bem ali. Consegue ver aquele ícone com a estrelinha amarela, parecendo um sol? Clique nele e isso vai te levar direto para o último registro. É ali que você adiciona novos registros. E se você olhar aqui embaixo, este registro é o 499 de 499. Se eu clicar fora dali, no momento eu só tenho 498 registros. Quando clico no último, ele passa para 499, ou seja, 499 de 499. E eu posso adicionar as informações diretamente aqui. Posso arrastar, copiar e colar esses dados nas colunas corretas, que isso vai funcionar sem problema. É assim que se faz, é assim que funciona para esta questão. Mas existe outra forma de fazer, só para você praticar. Vamos selecionar a tabela, clicar em criar, abrir o assistente de formulários e escolher os campos corretos. Pronto! Adicionamos tudo, clicamos em concluir e voilá, o formulário está criado. Se você clicar naquela estrelinha amarela aqui embaixo, no canto direito, ela te leva direto para o último registro. A partir daí, você pode inserir as informações. Isso é bem mais fácil e você acabou de criar um formulário de entrada de dados. Mas, antes de continuar, eu sempre recomendo praticar o design do formulário. Por exemplo, vá para a visualização de design. Certifique-se de que esses campos não estejam grandes demais. Dá para selecionar tudo e simplesmente diminuir o tamanho. Não existe um primeiro nome tão grande assim. Se as caixas de texto ficarem muito grandes, isso acaba confundindo quem está preenchendo os dados. Ritmo por quilômetro, de novo, está muito grande. Posso reduzir para deixar tudo mais organizado. Posso colocar um título no topo se fosse solicitado.
Como não pediram, vou apenas escrever título para praticar. Vou adicionar alguns botões. Então, aqui está um. Posso simplesmente clicar e desenhar um botão aqui. Ir em operações de registro, escolher adicionar registro, clicar novamente em adicionar registro, depois em concluir e pronto. Criei um formulário de entrada. Ao clicar no botão, sou levado diretamente ao último registro para inserir as informações. Você precisa fazer isso para esta prova? Claro que não, mas por favor, sempre pratique criando formulários de entrada de dados. Beleza, então vou adicionar os dados da forma correta para esta prova. Ao invés de adicionar tudo por aqui, embora eu prefira fazer assim, vou apenas clicar em salvar. Pode deixar assim mesmo, sem problema. Vou abrir a tabela de corredores, clicar lá embaixo naquela estrelinha que me leva para o final. E vou adicionar as informações exatamente como aparecem na prova. Então, vamos lá. O primeiro nome é Nina. Você precisa digitar tudo exatamente como está. Letras maiúsculas, minúsculas, tudo certinho. 2, 5, 1, 2. Eu quero FSN em letras maiúsculas 30 vezes. Espero não cometer nenhum erro aqui. Ano 2025, depois 000, 2.961.065 e depois 1407. Vamos tirar isso do caminho agora. Depois eu quero categoria 2. 2.941. Perfeito. Pronto, já adicionei isso e não há mais nada a fazer aqui. Se eu clicar fora, você vai ver que agora este registro aparece. Registro 493 de 499. Eu tenho um registro extra concluído, então vou fechar esta tabela. Não é necessário fazer nada para salvar, pois isso é salvo automaticamente. Agora, vamos usar campos de ambas as tabelas para produzir um relatório tabular. Ok, lembre-se da minha regra. Eu sempre pulo direto para a parte que mostra todos os campos. É esse aqui que eu preciso adicionar tanto no meu relatório quanto na minha consulta. Então eu vou ler tudo primeiro e depois te mostrar o meu processo novamente. Eu vou filtrar pela categoria, tudo do que começa com F. Depois quero todos os rankings de categoria que sejam 1 ou 2. Em seguida, preciso adicionar todos esses campos que ele mostra aqui, nessa ordem. Tudo deve ser exibido por completo, sem agrupamento. Os dados devem ser classificados em ordem crescente por categoria e classificação, e em ordem decrescente por nível. A orientação da página deve ser retrato, com página única na largura, incluindo apenas o título. No topo da página devem aparecer seu nome, o número do centro e o número do candidato. O relatório não especifica exatamente onde inserir essas informações. Então vamos começar. Vou começar por esta seção aqui, então vou apenas remover isso daqui. Agora vou adicionar os meus campos. A partir daqui, vou em criar e depois em design de consulta. Onde está? Aqui. Design de consulta. Se você não encontrar a seção de tabelas à direita, procure no topo ao entrar no modo de design da consulta. Você deve ver a opção de tabelas. Lá está, adicionar tabelas. Ou então, você pode simplesmente clicar com o botão direito nesta área e escolher mostrar tabela, dá no mesmo. Dê um duplo clique para adicionar as duas tabelas. Depois, expanda aquela tabela ali para conseguir visualizar todos os campos. Vou subir isso um pouco para facilitar que vocês vejam o que eu estou fazendo. Certo, então primeiro ele pede para adicionar. Deixa eu só trazer isso aqui de novo para vocês. Vou diminuir um pouco isso aqui para que vocês consigam ver a prova ao mesmo tempo. Então eu quero os campos, categoria, número da corrida. Vou dar um duplo clique em categoria e depois em número da corrida. Depois, sobrenome e primeiro nome. Então, sobrenome, primeiro nome e em seguida classificação na categoria.
É só isso! Categoria, número da corrida, sobrenome. Espera, primeiro eu quero o nível. Vou buscar isso agora. Vou clicar com o botão direito, selecionar este campo, clicar em cortar para remover, adicionar o nível e depois clicar em classificação da categoria. Então, é sempre bom ir riscando os itens conforme você trabalha. Para mim, isso fica um pouco mais difícil. Pronto, já adicionei tudo o que precisava. Certo? Agora a próxima coisa que eu vou fazer é executar a consulta para garantir que tudo esteja sendo exibido corretamente. Então vou aplicar esses dois filtros ou consultas aqui. Vou rodar rapidamente para confirmar que a consulta está funcionando. Está tudo ali, perfeito! E o primeiro critério que eu quero é que a categoria comece com a letra F. Então vamos olhar a coluna de categoria aqui. Você consegue ver todos esses valores nesta coluna? Eles começam com F. E conforme eu desço, aparecem alguns que começam com M. Então, temos registros com M e com F. Perfeito! Esse é o primeiro filtro que vou aplicar, então vou voltar para o modo de design. Na categoria, eu não posso simplesmente colocar a letra F, porque quando faço isso, não obtenho nenhum resultado. Colocar apenas F significa que o valor da categoria precisa ser exatamente igual à letra F. E não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer agora é explicar novamente como usamos o comando like. Se eu escrever like e colocar apenas F, isso vai retornar somente os registros em que esse campo seja exatamente igual a F. Agora, se eu escrever like asterisco F, isso vai me mostrar tudo o que termina com a letra F, independentemente do que vem antes. Mas se eu escrever assim, F asterisco, aí sim eu obtenho tudo o que começa com a letra F. É exatamente isso que queremos neste caso. Asterisco, F asterisco. Isso vai mostrar qualquer item, qualquer registro que contenha a letra F no começo, no meio ou no final. Mas o que a gente está procurando é este caso aqui. Queremos apenas os que começam com F. Então é isso que vamos aplicar agora na categoria. Vou digitar assim mesmo. Não precisa usar aspas, o Access faz isso automaticamente. É só escrever assim. F asterisco. Ao clicar fora, você vai ver que ele adiciona automaticamente as aspas. Agora, vamos executar a consulta. Agora, vemos que apenas os registros que começam com F estão incluídos. Nenhum dos que começam com M aparece. Perfeito, funcionou. Em seguida, ele pede que a classificação na categoria seja 1 ou 2. Bom, ele praticamente já te deu a consulta pronta. 1 ou 2. Vou te mostrar duas formas de fazer isso. Se eu colocar 1 e rodar a consulta, ele vai me mostrar apenas os registros que têm valor 1. Posso escrever simplesmente 1. Não precisa colocar aspas de novo, ele faz isso automaticamente. Funciona da mesma forma. Aqui, esse ou significa exatamente isso, 1 ou 2. Então eu poderia escrever igual 1 ou igual 2, sem precisar usar nenhum comando especial. E se eu rodar a consulta, vou ver apenas os registros em que a classificação na categoria é 1 ou 2. A forma mais simples de fazer isso é digitar 1 na primeira linha, 2 na linha de baixo e clicar fora. Pronto, é só executar a consulta. Está aí exatamente o mesmo resultado. Isso é só para mostrar as diferentes maneiras que você pode usar ao criar uma consulta. Agora vou voltar para a visualização de design e depois para a minha folha de perguntas. Então, já fiz essa parte, já fiz essa parte e já fiz essa parte também. Eu não vou agrupar os dados. A classificação deve ser em ordem crescente. Daqui a pouco eu te mostro duas formas diferentes de classificar. Então, basicamente, a consulta está finalizada. O que vamos fazer agora é voltar aqui, clicar em arquivo e depois em salvar. Se eu clicar aqui no botão salvar, vou chamar isso de Q18, referente à questão 18, e clicar em OK. Agora posso fechar a minha consulta. Em seguida quero criar o meu relatório com base nessa consulta. Então vou selecionar a minha consulta.
Antes disso, deixa eu só abrir a consulta rapidamente. Quanto à ordenação, você até poderia fazer isso aqui na consulta, mas não saberia exatamente qual vem primeiro ou por último. Então evite fazer a ordenação no design da consulta. Com a consulta selecionada, vá até o assistente de criação de relatório. Aqui está a consulta que será usada no relatório. Confira se é essa mesma que está selecionada. Caso contrário, escolha a correta. A partir daqui, quero adicionar todos os campos e você vai ver que eles já aparecem na ordem correta. Categoria: número da corrida, sobrenome, nome, nível e classificação. Próximo. Isso vai definir a estrutura inicial. Se formos agrupar por tabela, eu não quero nenhum agrupamento. Se eu selecionar esta tabela, você pode ver que tudo seria agrupado por nível. E todo o resto ficaria abaixo, mas ele pediu sem agrupamento, então vou escolher esta opção aqui. Se você não tiver certeza de qual tabela escolher, selecione uma da lista disponível. Assim você evita criar agrupamentos indesejados. Em seguida, eu não quero nenhum agrupamento manual, então vou para o próximo passo. A partir daqui, depois eu vou te mostrar o que acontece se você fizer a ordenação nesse estágio. Para algumas pessoas, é mais fácil entender a ordenação feita aqui, mas já vou te mostrar as consequências disso em um instante. Então não vou definir a ordenação agora. Vou concluir o relatório e fazer a ordenação depois, na visualização de design. Clico em próximo. Quero isso incluído? O que foi mesmo que ele pediu? Está em orientação retrato, isso está correto. Vou prosseguir e visualizar o meu relatório. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que, embora alguns nomes de campos estejam cortados, eles estão na ordem correta. Se eu fechar a visualização de impressão, vejo categoria, número da corrida, sobrenome, nome, nível e classificação da categoria. Eles estão na ordem correta. E o motivo disso é simples. Eu não apliquei nenhuma ordenação enquanto estava criando o relatório. Vamos ver o que acontece agora. Vou te mostrar novamente, fazendo a ordenação desde antes. Me dá só um segundo. Vou ajustar isso aqui para que tudo fique visível corretamente e não fique bagunçado. Como eu recebo muitos alunos novos, deixa eu te mostrar uma coisa que você pode fazer. Eu sempre uso a visualização de design, então preciso redimensionar vários itens e depois conferir como o relatório está ficando. Verifique se nada está sendo cortado. Muitos perguntam, por que não usar só a visualização de layout? Tudo bem, se você se sente confortável usando ela. Lembre-se, nos meus tutoriais eu quero te mostrar um método em que você consiga fazer absolutamente tudo. Então, se você encontrar um lugar onde consegue fazer tudo a partir dali, é melhor trabalhar nele até se sentir 100% confortável. Se eu mudar para a visualização de layout, também consigo fazer isso. Então vamos usá-la hoje. Se eu selecionar isso aqui, dá para escolher o título ali. Se eu segurar a tecla Ctrl, posso clicar nisso também. Pronto, agora posso mover esses itens para cá. Eu não gosto muito desse jeito, mas enfim, funciona. Também posso expandir para deixar tudo visível, clicar aqui, segurar Ctrl e reduzir um pouco só para garantir que tudo caiba. Sem problema. Clique aqui, clique ali, mova as coisas, deixe os campos menores. De novo, a mesma coisa. Hoje vou usar a visualização de layout só para fins de demonstração, já que muitos de vocês perguntam por que eu não uso ela. E eu quero mostrar o motivo. Segure a tecla Ctrl, clique e arraste isso para cá. Depois é só reduzir o suficiente para garantir que tudo caiba. Agora vou ajustar a classificação, segurando Ctrl. Expanda só um pouco essa categoria e pronto, já funciona. Você pode pensar, por que não fazer assim mesmo? Bom, eu não gosto muito desse método porque acho mais fácil quando quero adicionar cabeçalhos e rodapés. Se eu quiser adicionar uma fórmula aqui, fica muito mais difícil. Sinceramente, eu nem me dou ao trabalho de usar esse modo. Eu prefiro aprender a fazer tudo. Na visualização de design, eu posso redimensionar, adicionar cabeçalhos e rodapés, criar agrupamentos e fórmulas, tudo no mesmo lugar. Esse é o motivo. Use o que for mais confortável para você, desde que funcione. Então isso já está feito. Agora vamos continuar?
Agora eu quero aplicar a ordenação, porque ainda não ordenei nada no topo. Aqui temos as opções de agrupar e ordenar que adicionam essa área aqui embaixo. Agora eu quero incluir uma ordenação. A ordenação que eu quero aplicar é a seguinte: ordem crescente da classificação da categoria. E é por isso que esse método acaba sendo um pouco mais complicado. Você abre a classificação da categoria, mas precisa escolher a ordem crescente. Mas o que exatamente a classificação da categoria está mostrando? Vamos ver. A classificação da categoria é 1 ou 2. Então, estamos lidando com números. Então, quando eu volto para a visualização de design, se eu quiser ordem crescente, isso significa ir do menor para o maior. Aqui está a guia da classificação da categoria, do menor para o maior, certo? Vou só conferir para não cometer nenhum erro. Então, classificação da categoria em ordem crescente, não decrescente. Perfeito, está correto. Agora eu quero adicionar uma segunda ordenação logo abaixo dessa. Vai ser assim. Vamos conferir a ordem decrescente do nível. Então eu seleciono nível e escolho decrescente. Mas o que exatamente significa decrescente aqui? Vamos ver o que o campo nível representa. O nível é alfanumérico, ou seja, é texto. Precisamos lembrar que A vem antes de Z. Vamos assumir isso aqui. Se eu quiser ordem crescente, vou de A até Z. Se eu quiser ordem decrescente, vou de Z até A. É exatamente isso que queremos. Então, na visualização de design, para essa segunda ordenação, eu escolho nível em ordem decrescente, para que o Z apareça primeiro. É por isso que isso pode ficar confuso se você não entende bem a diferença entre ordem crescente e decrescente para datas, números e texto. Se esse método não faz sentido para você, não tem problema. Daqui a pouco vou te mostrar um método mais simples. Então isso já está feito. Já cuidamos disso, sem agrupamento, orientação da página ajustada para caber em uma única página na largura. Agora, o que eu quero fazer é pegar esse texto aqui, que vai ser o título do relatório. Vou colocar isso lá em cima, no título do relatório. O enunciado diz que o relatório deve ter seu nome, o número do centro e o número do candidato, mas não especifica onde. Vou usar o rodapé da página. Vou apenas selecionar esses objetos aqui e apagá-los. Vou adicionar um rótulo, não uma caixa de texto. Não essa, um rótulo mesmo. Vou posicionar isso aqui e adicionar meus dados ali. Ele não especifica se deve ficar alinhado à direita, centralizado ou alinhado à esquerda. Então eu faço assim. Clico fora, seleciono o objeto e formato para alinhar à direita, para ficar organizado e visualmente melhor. Vou em visualizar, depois visualização de impressão. Assim consigo ver que tudo está visível e nada foi cortado. Meus dados aparecem no rodapé e em todas as páginas porque eu os coloquei ali. Então está correto. Pronto? Falta mais alguma coisa? Não! Deixa eu só conferir a ordenação. Quero a classificação da categoria em ordem crescente, ou seja, do 1 para o 2, e aqui todos estão como 1. Eles estão ordenados pelo nível em ordem decrescente, indo de Z para A. Dá para ver que seguimos N, I, E, A. Perfeito! Essa é a ordem decrescente, e a primeira ordenação está em ordem crescente da classificação da categoria. Então está tudo certo. Agora preciso salvar e imprimir o relatório. Vou clicar em salvar. O relatório está salvo. Em seguida vou em arquivo e depois em imprimir. Confiro a visualização de impressão. Verifico se está tudo perfeito e, se estiver, posso clicar em imprimir, escolher a impressora e imprimir. Antes de passarmos para a próxima questão, deixa eu te mostrar uma forma diferente de fazer a ordenação, que é mais fácil, mas exige um passo adicional. Então, se eu fizer isso novamente, vou ao assistente de criação de relatório. Aqui está minha consulta. Adiciono tudo e avanço. Sem agrupamento, nenhum agrupamento aqui também. O primeiro critério é a ordem crescente da classificação da categoria. Então eu seleciono classificação da categoria e defino aqui. Crescente!
Não preciso me preocupar se é número, data ou texto. O segundo critério de ordenação é o nível. Seleciono decrescente. Não preciso pensar no significado. O sistema cuida disso para mim. Aí é só avançar, manter a orientação em retrato, continuar e finalizar. Aqui está o relatório, mas ao fechar a visualização de impressão, o que acontece? Vamos ver. Como eu já tinha feito algumas configurações antes, deixa que eu ajustar isso rapidamente. Porque eu já havia aplicado a ordenação durante a importação. Ele acabou colocando no começo os dois campos que eu usei para ordenar, então a ordem de classificação agora mudou. A ordem dos meus campos ficou toda bagunçada. Era para estar assim: categoria, número da corrida, sobrenome, nome, mas agora não está mais desse jeito. Eu teria que reorganizar tudo isso para garantir que tudo fique no lugar correto. Então esse é o preço que você paga se quiser fazer a ordenação antes para facilitar o processo. Eu não vou refazer tudo isso agora, só quero te mostrar o que acontece. Aqui eu teria que mover tudo manualmente. Estou usando a tecla Ctrl e arrastando tudo com cuidado. O importante é garantir que todos os campos fiquem na ordem correta. É exatamente por isso que algumas pessoas preferem fazer a ordenação direto na visualização de design. Se você entende bem o que é ordem crescente e decrescente, tudo bem. Se não se sentir confortável, use esse método, reorganize tudo e confira se nada ficou cortado. Não é difícil, isso só garante que você vai fazer corretamente e chegar ao resultado certo. Então ficaria assim, e assim por diante. Você reorganiza tudo até garantir que esteja correto e visível. Vou parar essa parte aqui, porque não preciso disso agora. Não quero salvar essas alterações. Posso simplesmente excluir o relatório. Perfeito. Certo, essa parte está concluída. Vamos seguir em frente. Agora, a questão número 19 diz que devemos usar campos das duas tabelas para criar um relatório tabular. Selecione os registros em que o nível do corredor seja iniciante e a classificação do evento seja 100 ou menos. Aqui também aparece algo novo. Então esta parte tem um novo campo. Esse campo será calculado em tempo de execução. Ele vai calcular o ritmo. Quilômetros multiplicados por 42.195, exibindo o campo de tempo de corrida como tempo, com o formato solicitado. Certo, mostre apenas os campos de primeiro nome e sobrenome. Então vou começar por aqui, como sempre, lendo exatamente o que ele pede para exibir. Consigo ver nome, sobrenome, idade, nível, classe, tempo de corrida e início. É este aqui que eu vou criar como campo calculado em tempo de execução. Vou adicionar isso e quando chegar nesse ponto, acrescento esse campo aqui. Tudo bem, vamos começar. Então, vou criar o design da consulta. E adicionar novamente as tabelas. Vou expandir para conseguir ver tudo. Como sempre, arrasto para cima para facilitar para vocês. Certo? Vou começar a adicionar os campos conforme o enunciado pede. Ele pede apenas os campos primeiro nome, sobrenome e idade. Então vamos começar adicionando primeiro nome, sobrenome, idade, nível e classe. Pronto, nível e classe adicionados. Agora vou acrescentar o próximo. Tempo de corrida que eu preciso calcular em tempo de execução. Então vamos fazer isso agora. Isso é o ritmo em quilômetros multiplicado por aquele valor. Então vou clicar com o botão direito nesta próxima coluna e escolher construir. Agora preciso localizar o campo ritmo por quilômetro. Ele está na tabela do banco de dados, dentro da tabela de corredores. Vamos procurar. Aqui está, ritmo por quilômetro na tabela de corredores. Dou um duplo clique nesse campo e ele é inserido na expressão lá em cima. Agora preciso multiplicar esse valor. Então, uso o asterisco no teclado e multiplico por 42.195. Clico em OK e antes de qualquer outra coisa, executo a consulta para ver se aparece algum erro. Não aparece nenhum erro.
Aqui está a expressão criada. Veja esses hashtags. Isso acontece porque o número é grande demais para a largura da coluna. Isso é normal. Depois a gente ajusta. Agora preciso dar o nome correto ao campo. Então volto aqui para ajustar o título. Vou apagar espere 1, mas não vou apagar os 2 pontos. E vou dar o nome correto. Corrida, achapos, subtempo, com o T minúsculo. Pronto, vou executar de novo a consulta, já que fiz a minha alteração e está tudo certo. Agora preciso mudar o formato desse campo para o formato solicitado. Horas, minutos e segundos, ou seja, um formato de tempo curto. Para fazer isso, clico nesse campo, clico com o botão direito e escolho Propriedades. Assim aparecem as propriedades aqui embaixo. Você vai notar que não existe um formato de data pronto para isso. Isso é proposital, foi feito assim de propósito. Então, o que a gente faz? Digita o formato exatamente como foi pedido. H:/m:/ss. Normalmente, minutos aparecem como N. Mas se você digitar MN exatamente como está na prova, ao pressionar Enter, ele converte automaticamente. Pronto, viu? Os M viraram DN. Agora, ao visualizar, temos o tempo exibido corretamente. Beleza? Então, quando pedirem para formatar de um jeito específico, é só selecionar o campo e, na seção de formato, digitar exatamente como foi solicitado. Pronto, resolvido, vou fechar as propriedades para ganhar um pouco mais de espaço. Agora, depois do tempo de corrida, ele pede a velocidade em quilômetros por hora. Então, é esse campo aqui. E depois eu quero a classificação do evento. Classificação do evento é esse aqui. Vamos conferir rapidinho. Primeiro nome, sobrenome, idade, nível, classe, tempo de corrida, velocidade em quilômetros por hora e classificação do evento. Beleza! Vou executar isso antes de finalizar. Perfeito! Agora volto para a visualização de design. Já fiz toda essa parte. Agora preciso aplicar os filtros, nível iniciante e classificação do evento até 100. Então, no campo nível, nos critérios, vou dar uma olhada rápida. Consigo ver aqui a palavra completa iniciante. É importante ter cuidado ao digitar isso na consulta. Você precisa escrever exatamente igual. Não diferencia maiúsculas de minúsculas, mas erros de ortografia vão causar problemas. Isso é muito importante. Então vou copiar para garantir que está correto, voltar para a visualização de design e colar no critério do campo nível. Você também pode simplesmente digitar iniciante. Executo a consulta e pronto. Agora tenho apenas os registros em que o nível é iniciante. Perfeito! Agora quero que a classificação do evento seja 100 ou menos. Sobre os símbolos, muitos alunos se confundem. Este é menor que, este é maior que, este é menor ou igual a, este é maior ou igual a. No Excel, este símbolo significa diferente de. Mas podemos ignorar isso agora. Queremos menor ou igual a 100. Então é esse operador que vamos usar. Então, na classificação do evento, vou escrever menor ou igual a 100. Vamos conferir. Agora temos apenas os registros em que o nível é iniciante e a classificação do evento é menor ou igual a 100. Repare que há um registro exatamente igual a 100, colocado de propósito para testar se você sabe usar o operador corretamente. Muito bom! Essa parte também está feita. Agora ele pede ordenar os dados em ordem crescente de idade, orientação da página em paisagem, ajustar para uma página de largura e imprimir em apenas 2 páginas. Tudo isso vai ficar no relatório. Então posso salvar essa consulta. Vou clicar aqui e chamar de Q19. Clico em OK e fecho a consulta.
Com essa consulta selecionada, vou em Criar e depois Assistente de Relatórios. Confiro se a consulta 19 está selecionada. Vou adicionar todos os campos. Eles já estão na ordem correta. Clico em Avançar. Certifique-se de que não há agrupamento. Está indicado como sem grupo, não agrupar os dados. Se eu selecionar essa opção aqui, aparece agrupamento, então escolho essa tabela sem agrupamento. Próximo. Sem agrupamento manual. Próximo. Agora, sobre a ordenação. Lembra do que te mostrei antes? Se eu ordenar agora por idade em ordem crescente, o campo idade vai para o começo e a ordem dos campos vai se misturar. Então, se você não tiver certeza sobre crescente e decrescente, é melhor deixar isso em branco aqui e reorganizar depois no relatório. Vou deixar sem ordenação, clicar em Avançar e escolher Orientação Paisagem. Vou visualizar o relatório e concluir. Tudo está na ordem certa, mas ainda não foi ordenado. Então, fecho a visualização de impressão. Agora vou começar a organizar isso manualmente. Você pode fazer isso usando a visualização de design, indo e voltando, ou usar a visualização de layout novamente. Fica a seu critério. Eu sempre recomendo a visualização de design, porque assim você aprende a usar esse modo e tudo o que precisa está ali. Pronto, agora está tudo bonito e organizado. A idade está pequena, posso ajustar aqui. Não há muitos campos e o relatório está em paisagem, então deve ficar tudo certo. O nível é sempre iniciante, então aparece só uma palavra. Classe também. Eu, sinceramente, acho muito mais fácil trabalhar daqui na visualização de design, mas fica totalmente a seu critério. O tempo de corrida é só posicionar ali e pronto. Velocidade. E a classificação do evento. Vamos conferir rapidamente se está tudo certo. Sim, conseguimos ver tudo. Tudo se encaixa, está organizado, há poucos campos, nada foi cortado. Parece ótimo. Ok, agora posso voltar para a prova. Agora eu preciso fazer a ordenação, ordem crescente de idade. Para isso, vou voltar para a visualização de design. Vou clicar em Agrupar e Ordenar e adicionar uma ordenação por idade em ordem crescente, do menor para o maior, que já vem selecionada automaticamente. Agora é só executar. Pronto, se olharmos a coluna idade, ela vai do menor para o maior. Perfeito! A orientação da página é paisagem, isso já fizemos. Cabe em uma única página de largura, também já fizemos. Deve ter apenas 2 páginas. Então vamos conferir isso agora. Também precisa incluir o título, os 100 melhores corredores iniciantes, exibido em um tamanho de fonte maior. Vou adicionar isso agora para não esquecer. Vou dar um duplo clique no título e colar esse texto ali. Pronto! Isso já foi feito, agora ele pede para calcular a velocidade máxima em quilômetros por hora e colocá-la no final do relatório. Velocidade máxima significa o maior valor de velocidade, então precisamos encontrar o maior número dessa coluna e exibi-lo no final. Vamos fazer isso agora. Vou clicar no campo Velocidade em quilômetros por hora, clicar com o botão direito, ir em Total e escolher Máximo. Ou então, posso usar diretamente a opção Totais no topo e selecionar Máximo. Isso adiciona automaticamente a função no rodapé do relatório. Vou expandir um pouco para garantir que tudo fique visível, já que normalmente é preciso tirar uma captura de tela mostrando tudo. Vamos conferir. Aí está, 1736. Esse é o maior valor da lista, então ele foi corretamente colocado no final do relatório. Agora vou ajustar o alinhamento
para que fique bem posicionado no rodapé. Posso centralizar ou simplesmente mover manualmente. De novo, algumas pessoas perguntam por que não usar a visualização de layout. Mas assim é como eu prefiro fazer. Está bom o suficiente. Agora preciso adicionar o rótulo. Vou adicionar um rótulo, não uma caixa de texto, à esquerda desse valor. Desenho o rótulo ali e escrevo velocidade máxima. Clico fora, seleciono o rótulo e alinho à direita para ficar próximo do número. Você não precisa ser tão detalhista assim, mas eu gosto de deixar organizado. Pronto, assim ficou muito bom. Agora falta incluir seu nome, número do centro e número do candidato no rodapé para que apareçam na mesma posição em todas as páginas. Quando o enunciado fala em rodapé do relatório, isso não é a mesma coisa que rodapé da página. Vamos esclarecer isso com um exemplo simples. Imagine que o relatório tem 2 páginas em orientação paisagem. A primeira página fica cheia de registros e a segunda termina mais cedo. Aqui é o final do relatório. Essa linha final representa o rodapé do relatório. Beleza! Essa linha verde representa o rodapé da página. Este é o rodapé da página, que aparece no final de cada página. Então, se eu quiser que meus dados apareçam no final de todas as páginas, preciso colocar meu nome e minhas informações aqui. Ou seja, no rodapé da página que aparecem todas elas. Já a seção calculada, onde colocamos a velocidade máxima, é automaticamente exibida no rodapé do relatório. Ou seja, ela aparece apenas no final do relatório. Por isso, nossos dados pessoais precisam ficar no rodapé da página. Vamos fazer isso agora. Aqui está o rodapé da página, esta seção aqui. Vou selecionar esses 2 objetos e apagá-los, pois não precisamos deles. Em seguida, vou criar um rótulo. Como não diz se deve ficar à esquerda ou à direita, vou posicionar à esquerda mesmo. Pronto. Se eu abrir a visualização de impressão, agora posso ver meus dados na primeira página, na segunda página, e lá no final aparece a velocidade máxima no rodapé do relatório. Perfeito! Existe mais alguma coisa para fazer? Não, é só isso. Agora, no documento de evidências, preciso incluir uma captura de tela mostrando a fórmula do banco de dados usada para calcular a velocidade. Depois disso, é só salvar e imprimir o relatório. Então, vou tirar uma captura de tela dessa fórmula aqui e colar no documento de evidências, no item número 19. Certo, agora vou salvar tudo. Vamos conferir se falta mais alguma coisa. Não, o próximo passo é a tarefa 4, de apresentação. Esse componente de banco de dados, a tarefa 3, não foi difícil, foi bem simples e direto. 2 relatórios simples, baseados em 2 consultas. As únicas partes um pouco mais complicadas dessa prova específica foram a formatação do horário, porque você precisava saber digitar o formato correto manualmente, já que isso não era dado pronto. Também era preciso entender o que significava velocidade máxima ou tempo mais rápido, ou seja, que se tratava do valor máximo. Fora isso, havia apenas consultas básicas, como começando com F ou menor ou igual a 100. Não foi uma prova ruim. Na verdade, foi bem fácil. Por isso a miniatura mostra eu surpreso, porque essa prova foi realmente simples. Agora, se você quiser ver para essa prova específica, a primeira parte, que é o processamento de texto, ou a última parte, que é apresentações, é só conferir a descrição deste vídeo. Lá tem os links para esses tutoriais. Assim você consegue assistir ao guia completo dessa prova. E se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, você já sabe. Não esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida!
Tchau, tchau.